Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco mais com o Form Request naquele nosso formulário de imóveis. Vamos dar uma olhada nele como é que está atualmente. Então, se eu vier aqui para o formulário de inserir imóvel, eu não coloquei nenhuma validação, se eu mandar salvar vai dar erro. Deu erro aqui, porque falando que o título não pode ser nulo, né? Porque a gente configurou na nossa tabela do banco de dados que o título do imóvel não pode ser nulo, que está faltando um bocado de informação, na verdade. Então, vamos criar o form request para poder validar esse formulário. A gente já aprendeu como é que faz isso na primeira aula de form request. Então, PHP artisan make request e o nome do form request eu vou chamar aqui de móvel request. Vamos dar uma olhada lá no nosso form request que ele acabou de criar. Então eu tenho aqui o meu authorize e o meu rules. Aqui a gente vai colocar por enquanto true. Eu expliquei já isso na aula de form request. Quem não estiver lembrando muito bem como é que funciona essa parte aqui, vai lá e assiste o vídeo novamente. E agora aqui nas regras a gente vai fazer regra para cada campo. Para não deixar o vídeo muito longo, eu já tenho aqui as regras todas digitadas. Eu só vou copiar e colar e falar um pouquinho sobre elas. Aí vocês pausam e copiam, porque eu acho que fica melhor assim para o vídeo não ficar longo demais, que já tem muita coisa nesse vídeo. Então vamos lá. Você pode parar aqui e pausar e digitar. Aí eu vou explicar aqui, então, para o campo título, ele é required, mínimo 3 caracteres, máximo 100. Campo cidade ID. Por que cidade ID? Que lá no meu formulário, aquele select de cidade, o nome dele é cidade ID, que ele manda o ID da cidade lá como valor. Então, o campo que eu vou validar é de acordo com o name que está lá no formulário. Então, cidade ID, ele vai ser required e integer, tem que ser um número. Tipo ID, vai ser required e integer também. Finalidade ID required e integer. Quem não estiver lembrando como é que está o formulário, é só abrir lá a view do form, a gente vai fazer daqui a pouco, e olhar e vai ver que cada uma dessas colunas aqui é o nome de um campo lá do meu formulário, que eu tenho que validar cada um daqueles por segurança. Preço, ele é required, ele é numeric, mínimo 0. Dormitórios, required, integer, 0. E daí por diante, cada um, acho que não tem nada muito diferente, não. O que tem diferente aqui que vocês ainda não tinham visto é igual descrição. A descrição, ele é um campo opcional. Quando ele é um campo opcional, eu coloco ele aqui como nullable, quer dizer que pode ou não vir um valor. Quando não vem, ele é null. E ele também é uma string. O complemento também, que é opcional, ele é nullable, string e proximidades. Proximidades, não sou obrigado também a selecionar nenhuma proximidade, que pode ser um imóvel que não tem nenhum ponto de interesse na proximidade. Então, nesses casos, ele também é nullable, pode vir vazio, ou vai ser um array, correto? Então, eu vou salvar aqui. Vamos voltar lá no formulário. Vou enviar. Ah, tá. Não vai, agora vai continuar dando erro, na verdade. Vamos voltar para o código, que eu tenho que indicar, né? Eu tenho que indicar no meu controlador que a partir de agora, quando eu estiver salvando no banco de dados um imóvel ou atualizando o banco de dados do imóvel, os dados que vierem do meu formulário têm que ser validados por essa requisição. Como é que eu faço isso mesmo? A gente já aprendeu, mas vamos lá. No controlador,
eu pego o meu controlador, no caso aqui de imóvel, na hora que eu vou salvar no banco de dados, que é o Store, eu estou aqui usando a requisição padrão do Laravel, só que agora eu quero a minha requisição customizada para validação. Então eu mudo aqui, não vai ser mais request, vai ser imóvel request. Coloca a setinha aqui para baixo, vocês estão vendo que ele selecionou aqui o form request, a classe que eu quero, dou enter. Aí, para confirmar se ele importou corretamente, eu vou lá em cima, dou uma olhada aqui, ó. Importou em imóvel request, então deu certinho. Se não tivesse importado, eu ia e importava manualmente. E eu vou precisar também disso na hora de atualizar. A gente ainda não chegou nessa parte, mas eu já vou aproveitar e colocar aqui a requisição com a validação já na hora que for salvar também, que for atualizar um dado no banco de dados. Então vamos voltar para aqui. Então ele já ele está fazendo essa validação. Então se eu for lá no formulário agora, mandar salvar sem mandar as informações, ele não salvou. Por que que ele não salvou? Porque está tendo a validação. Ah, professor, não está mostrando as mensagens de erro. A gente já viu isso também na aula de form request, que ele não vai salvar, mas se eu quiser exibir as mensagens de erro, eu tenho que ir lá na minha view e falar para aparecer essas mensagens de erro. Vamos lá fazer essa parte? Então, vamos lá na minha view, que é a view do form, resources, views, admin, imóveis, form. Então, para facilitar a nossa vida, é bem semelhante ao que eu já fiz lá no de cidades. Eu vou lá no form de cidades e esse pedacinho aqui, com a diretiva do Blade erro até o end erro, eu vou copiar, vou no form de imóveis e vou agora começar a colar aqui. Quando é campo de texto, aqui é bem simples. Aqui vamos. Agora, o campo aqui chama título, então o erro aqui é título. Ele vai verificar, tem algum erro para o campo título? Se tiver, aí ele vai exibir o que está dentro aqui do erro, que é a mensagem de erro. Vou colocar aqui só por enquanto um título e vamos lá testar para vocês verem. Está aqui o formulário, vou mandar salvar. Apareceu a mensagem de erro para o campo de título, falando que o campo de título é obrigatório. Então, vamos colocar agora nos outros campos lá. Cidade. Aqui o nome é Cidade ID. Então, Cidade ID, que é o campo. Aqui é tipo ID. Então, eu vou colocar tipo ID. Próximo. Finalidade ID, que é o nome do campo. Então, aqui eu vou colocar depois do for each o erro, que no caso é finalidade ID. Agora aqui o campo preço. Preço, né, que é o nome do campo aqui, que da mesma forma, dormitórios. Aqui da mesma forma, salas, terreno, banheiros, garagens, descrição, descrição, rua, número,
complemento, bairro, aqui proximidades, pronto, salvei. Se eu for lá agora e mandar enviar o formulário, vai aparecer os erros para todos os campos. Tem lá a mensagem de erro. Eu vou fazer um negócio aqui para poder ficar melhor de a gente verificar as mensagens de erro. O campo descrição, complemento e proximidades, eles estão lá como opcionais. Eu vou colocar, por enquanto, eles como obrigatórios para poder aparecer a mensagem de erro aqui embaixo. Vamos lá, porque eu quero ver se as mensagens de erro deles estão ok. Então, por enquanto aqui, eu vou pegar o required, tirar o nullable aqui e colocar required, colocar required. Salvei, vou no formulário novamente, mandei salvar aqui, eles estão como obrigatórios, aí vai aparecer também agora mensagem de erro para descrição, para complemento e para o campo proximidades. Correto? Vou aumentar um pouco o zoom aqui. Vocês vão reparar numa coisa, que agora eu vou ensinar para vocês algo que eu ainda não tinha mostrado na primeira aula. Tá vendo aqui o campo cidade, como é que ficou a mensagem de erro dele? O campo cidade ID é obrigatório. Só que não fica legal aparecendo aqui para o usuário cidade ID. Que porra é cidade ID? Não sei. Então, eu quero customizar o nome do campo. Para ele, isso aqui é o campo cidade. Para a gente, internamente, programando, na verdade, é o ID da cidade, mas para o usuário é só cidade. Como é que eu faço para customizar isso aqui? Porque o Laravel, por padrão, ele vai pegar lá o name que tiver no campo. E o name lá estava cidade underline ID. Ele até tira na hora da mensagem de erro aqui o underline, mas fica aparecendo cidade ID e não é legal para o usuário aparecer essa informação. Então, como é que eu faço? Eu vou lá no meu form request e eu tenho como customizar é, customizar o nome dos campos para as mensagens de erro. Então, como é que eu faço para customizar o nome dos campos para as mensagens de erro? Eu coloco aqui um método public, vou colocar aqui um public function. O nome desse método tem que ser attributes. Isso aqui tem lá na documentação do próprio Laravel, na parte de form request. Aí aqui dentro, se eu coloquei esse método attributes, aqui eu posso customizar o nome de cada campo lá do meu formulário da forma que eu quero que ele apareça na mensagem de erro. Então, basta eu colocar um return e retornar aqui um array. Dentro desse array, lá em cidade, o campo cidade ID, eu quero que apareça para o usuário, dentro da mensagem de erro, dizendo cidade somente. Então, vamos salvei aqui, vamos voltar lá e vocês vão ver que modificou. Vou mandar salvar. Aí agora aqui não apareceu na mensagem de erro mais cidade ID, apareceu só cidade. Então, eu customizei a forma automática que o Laravel faz para dizer, não, eu quero que apareça, se for cidade ID, tem que aparecer na mensagem de erro só cidade. E eu posso fazer isso para todos os campos que não estão de acordo com o que eu espero. Aqui eu vou fazer para o tipo, também está aparecendo tipo ID aqui. Eu vou fazer aqui para finalidade, finalidade ID eu também não quero. Preço, tá vendo que o preço está aparecendo sem o C cedilha? Porque o campo está lá escrito sem o C cedilha, mas a mensagem de erro para o usuário eu quero que apareça C cedilha. Aqui,
O campo dormitórios é obrigatório. Eu vou mudar aqui, em vez de colocar dormitórios, eu quero que apareça o campo quantidade de dormitórios, porque a mensagem vai ficar mais amigável. Então, para cada um desses campos, por isso que eu coloquei required para tudo também, depois esses outros, para poder customizar, igual descrição aqui. Descrição está sem ser cedilha e sem acento. Eu quero, na verdade, que fique da forma correta do português, porque é uma mensagem de erro, ela tem que ser amigável para o meu usuário. Eu vou customizar cada um desses campos lá no meu form request. Vamos lá fazer juntos. Então, cidade ID, eu quero que apareça cidade. No tipo ID, eu quero que apareça tipo de imóvel. No finalidade, opa, finalidade ID, eu quero que apareça só finalidade. Aqui vai do que eu quiser, né? Vocês decidem no cada projeto de vocês, cada formulário de vocês, vocês têm que ver. Preço, eu quero que apareça com C cedilha na hora da mensagem de erro. Dormitórios, eu quero que apareça escrito quantidade de dormitórios, colocando até o acento. Salas, eu quero que apareça quantidade de salas. Banheiros, eu quero que apareça quantidade de banheiros, aí vai aparecer lá na mensagem quando for required. O campo quantidade de dormitórios é obrigatório, o campo quantidade de salas é obrigatório, que eu acho que fica mais amigável assim. Garagens, eu quero que apareça para o usuário vagas na garagem, vagas na garagem. Descrição, eu quero que apareça com acento e C cedilha. Número, eu quero que apareça com o acento. E proximidades, eu quero que esteja escrito pontos de interesse nas proximidades. Salvei aqui. Se eu for lá no formulário, mandar salvar aqui com as coisas vazias e já vai aparecer da forma que eu quero. Ó, o campo tipo de imóvel é obrigatório. Preço com C cedilha. Aqui, como eu estava usando quantidade de dormitórios, eu quero que siga o mesmo padrão. Quantidade de dormitórios, quantidade de salas, que eu acredito que fica mais amigável. Aqui, descrição com C cedilha. Aqui, pontos de interesse nas proximidades. Correto? Então, e aqui eu consigo, dessa forma, customizar o nome dos campos da forma que vai aparecer para o meu usuário final dentro das mensagens de erro. E além de customizar o nome dos campos, eu posso querer customizar as próprias mensagens de erro. Por exemplo, o formulário do jeito que está, eu não escrevi aqui que esse campo se chama finalidade. O usuário não sabe, eu só coloquei aluguel e venda. Então, essa mensagem de erro aqui não está muito amigável para o meu usuário, que ele vai perguntar o que é finalidade, não sei o quê. Eu omiti para ele. Então, se eu quiser mudar essa mensagem de erro aqui, especificamente para esse campo, eu quero colocar aqui algo semelhante a selecione uma opção, algo do tipo, que ele não precisa saber que internamente eu chamo isso aqui de finalidade. Então, como é que eu faço? Eu também consigo customizar as mensagens lá dentro do form request, se alguma mensagem padrão traduzida da forma que está não atende ao que eu quero. Então, como é que eu faço? Eu vou lá no form request, customizando as customizar as mensagens de erro para uma regra ou
para um campo combinado com regra. Então, como é que eu faço? Aqui também eu crio um método, o Laravel já pensou nisso para a gente. Se você colocar aqui um método chamado messages, esse método vai ser chamado internamente para o Laravel, e na hora de ele exibir as mensagens de erro, ele vai ver as customizações que eu fiz aqui. Então, basta eu retornar também um array. Aqui eu digo, tem várias formas. Então, a primeira forma, eu posso customizar uma regra apenas. Eu quero customizar uma regra de forma geral. Então, vamos imaginar se eu quero que a mensagem de erro da regra required, em vez de ser do jeito que está lá atualmente, como é que está atualmente? O campo tantantã é obrigatório, o campo tantantã é obrigatório. Esse é o padrão que está depois que a gente traduziu lá, que a gente colocou Laravel em português. Se eu quiser mudar essa mensagem especificamente para esse formulário, eu posso colocar aqui, favor inserir um valor para o campo. E aqui seria o nome do campo, né? Vou deixar aqui vazio por enquanto, só para vocês verem. Vamos lá, vou mandar de novo. Aí ele, agora a mensagem de required seria favor inserir um valor para o campo. Para todos vai estar escrito isso quando for erro de required, que é obrigatório. Mas aqui eu quero exibir o nome do campo na frente, né? Como é que eu faço? É fácil. O Laravel ele vem com um placeholder, que a gente chama isso. Se você colocar aqui o placeholder, dois pontos, attribute. Aí esse attribute, ele é o nome do campo que está acontecendo o erro. Então, se eu coloquei isso, voltar lá e mostrar para vocês, vou salvar. Aí ele vai aparecer, favor inserir um valor para o campo, que é a mensagem padrão. Aí ele substitui aquele attribute pelo nome do campo, que é o nome lá que está no name, ou aquele nome que eu substituí, né? Igual no caso, tipo de imóvel, que é aquele pega aquele nome customizado também. Só que aqui eu usei só para dar exemplo para vocês. Eu não quero mudar a mensagem da regra required. Eu não quero. Então, aqui foi só um exemplo, caso vocês queiram. Vocês podem fazer isso para cada uma dessas regras aqui, das regras que estão disponíveis no Laravel, que vocês estiverem utilizando. Se eu quiser mudar a mensagem especificamente para um campo, como é que eu faço? Vou apagar aqui. Eu quero mudar para o campo finalidade ID na regra required. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou customizar para o campo finalidade ID, ponto. Ponto é para separar, aqui a partir da frente eu coloco a regra. Na regra required, eu quero que esteja escrito essa mensagem aqui. Favor selecionar uma opção. Salvar aqui. Então, quando for erro na regra required, para o campo finalidade aqui, eu quero finalidade ID, eu quero que apareça essa mensagem customizada, não a que está padrão. Então, eu vou salvar, mandar salvar aqui de novo e vocês vão ver. Aqui, que seria o finalidade, como eu falei, eu não quero que apareça falando finalidade para o usuário, para ele não faz diferença, eu quero talvez essa mensagem de erro aqui. Favor, selecione uma opção. Eu poderia colocar, favor, selecione ou venda ou aluguel. Sei lá, a mensagem que eu achar que fica mais amigável para o meu usuário. Então, aqui eu poderia fazer customização de mensagens individuais para cada campo e para cada regra de acordo com o que eu acho melhor. Aqui eu só estou mostrando para vocês como é que faz, e isso aqui me atende
ao meu formulário, ao meu exemplo aqui. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu quisesse no campo título, a regra min, que é a regra de mínimo. Se eu quisesse colocar favor inserir pelo menos, aí eu vou colocar aqui o placeholder dois pontos min, esse dois pontos min, ele vai pegar esse valor que tiver aqui, ó. Aqui no caso está 3, o min é 3, aí ele vai substituir aqui pelo valor que está configurado lá por min, é 3. Então, favor inserir pelo menos min, que é 3 caracteres para o... Aí eu poderia colocar para o título, porque aqui eu estou customizando só o título, ou eu poderia pegar aqui e colocar também aquele dois pontos, attribute, e ele substituiria isso aqui por título, porque eu estou falando do campo título. Aqui tanto faz. Se eu salvar aqui, vou colocar aqui dois caracteres só para vocês verem. Vou mandar salvar. Aí aqui ó, apareceu a mensagem customizada. Favor inserir pelo menos 3 caracteres para o título. Correto? Então, eu posso customizar também qualquer regra, qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu não quero customizar, eu estou satisfeito com a mensagem que está normal, está ok para mim. Eu só reparei que eu esqueci de colocar uma coisa aqui. O título, o campo título, eu quero que ele apareça na mensagem de erro com acento. Então, vou aproveitar e customizar aqui o campo título também, que eu não tinha colocado. Então, vamos lá no nosso formulário. Se eu mandar salvar aqui, vai estar com os valores obrigatórios. Só que está faltando uma coisa aqui, pessoal, para ser amigável. Por exemplo, eu vim aqui, preenchi título, selecionei uma cidade, selecionei aqui, coloquei um preço, coloquei um dormitório, selecionei aqui venda, mandei salvar. Pá, que acontece? Deu erro em alguns campos, os que eu já tinha preenchido, ele não está mostrando mensagem de erro, né? Porque eu tinha selecionado, só que perdeu os valores. A gente já aprendeu como corrigir quando acontece isso. Como é que eu corrijo? Usando o old. Então, o último pedaço que falta para esse formulário de adicionar ficar redondinho é o old. Aqui mesmo eu tinha colocado dois caracteres, apareceu a mensagem de erro, mas perdeu o que eu já tinha digitado aqui antes, e isso é muito ruim, né, para o usuário. Se eu tivesse um formulário enorme, eu tinha preenchido um tanto de coisa, por causa de erro em um campo, eu ia ter que digitar tudo de novo? Não, isso é péssimo. O Laravel já pensou nisso para a gente vai usar o que o Laravel dá pronto para a gente. Então, vamos lá no form, e vamos começar a colocar o old. Quem não lembra como é que funciona o old, já tem a aula lá sobre recuperar lá dados de entrada utilizando o old. Então aqui, value, old e o nome do campo, título. Então, só para relembrar, eu coloquei aqui, então, old título. Vamos lá, para ver, para quem não lembra, vou colocar aqui, preenchi dois, vou preencher então o título. Teste, salvei, deu erro lá de validação, mas ele permaneceu o que eu tinha digitado. Então, ficou mais amigável para o usuário por causa do old. Então, vamos colocar old nos outros campos. Eu vou copiar aqui. Quando é campo de texto, é muito fácil. Então, aqui é select, eu vou colocar agora não, vou voltar daqui a pouco. Select também não. Aqui é radio não. Aqui é campo number, number é igual text. Então, basta eu colocar aqui value e aqui substituir pelo nome do campo, que é preço. Aqui, dormitórios também, só colocar aqui
dormitórios, número, quem já colocar aqui, salas, aqui, value, terreno, value, banheiros, eu vou fechar aqui um pouco para ganhar um pouco mais de espaço, garagens, value, ou de garagens, descrição, descrição também é de boa, basta eu colocar aqui, só que agora aqui não é value, eu coloco aqui dentro do text area, old, descrição, então é dentro do text area, só para, vou dar aqui uns enter só para vocês entenderem. Está dentro do text area, que é onde fica o texto quando a gente está trabalhando com o text area. E eu vou tirar esses enter porque HTML tem umas frescurinhas de quando você fica dando enter dentro de alguns campos, ele fica colocando espaço vazio lá. Então, deixa tudo juntinho, só saiba corretamente onde você está colocando. Aqui, rua. Próximo, número, value número. Próximo, complemento. Bairro. E o proximidades também é um select, a gente vai fazer agora. Então, só do jeito que está aqui, tá já para esses campos que eu configurei. Se eu preencher o formulário, enviar, deu erro em algum campo, ele vai permanecer o que o usuário tinha digitado antes. Select, ele é um pouco diferente, porque quando você estuda HTML, eu espero que vocês já tenham estudado isso. O select, para eu ter, permanecer o valor que tinha antes, eu tenho que marcar ele como selecionado. Então, eu vou ter que verificar qual era o que estava selecionado antes, qual é o ID que estava antes, e dizer, olha, era esse que estava selecionado. Então, a lógica é um pouquinho diferente. Mas quem já pelo menos fez na mão, com PHP, alguma coisa web, sabe que é dessa forma mesmo que tem que fazer. Você tem que verificar um por um qual era lá que estava selecionado antes e marcar. Então vamos lá no nosso form. Deixa eu procurar aqui só um segundo. Tá, vamos lá aqui. Select. Então agora, presta atenção aqui, pessoal. Também eu vou dar essa formatação aqui, que isso aqui é o que está dentro do option, e onde que eu tenho que marcar o select é dentro da tag do option. Então, vai ser antes de fechar aqui o option. Eu vou voltar aqui do jeito que estava, porque também o HTML, quando eu estou colocando esses espaços, ele começa a frescar e quebrar o que está escrito lá. Então, é bom colocar sem espaço. Então, antes da tagzinha aqui do fechamento do option, eu vou dar um enter, porque é dentro do option que eu teria que dizer aqui selected. Só que eu não posso colocar select para todos, que eu quero marcar só aquele que estava selecionado antes. Então, eu tenho que verificar alguma condição, e de acordo com essa condição, eu marcar selected ou não ali para essa opção, para esse option. Então, como é que eu faço para esse caso? É bem simples até, depois que você sabe o que fazer. Daí eu tenho o old aqui vai estar cidade, ID. Então, se a pessoa selecionou lá no formulário alguma cidade e mandou salvar, enviou, ele vai mandar cidade ID, né, que é o nome do meu campo. Então, no old vai estar armazenando lá
qual era o ID da cidade que o cara tinha selecionado antes. Aí como é que eu faço para remarcar ele aqui? Eu verifico a idade, a cidade, o ID da cidade que está lá no old é igual ao ID da cidade ID, que eu estou usando aqui no for each para montar cada uma das opções, eu verifico o que tem lá, o ID da cidade que estava selecionado antes, é igual ao ID da cidade dessa opção que está sendo montada agora. Se for operador ternário aqui, aí eu escrevo o selected. Se não, dois pontos, eu não escrevo nada. Então, isso aqui vai funcionar. Vamos lá para mostrar para vocês. Então, vou até voltar aqui o formulário vazio. Vou selecionar aqui Recife. Vou mandar salvar. Ok, manteve Recife selecionado, que foi o código que a gente colocou lá. Correto? Então, o comportamento lá é esse. Agora, para os outros campos de select, basta eu fazer algo parecido. Vamos lá continuar. O próximo campo que tem select, eu vou até copiar aqui para facilitar. Próximo tipo é um select também, né? Então, aqui da mesma forma, no option, dentro do option, então antes de fechar a tagzinha aqui do option, eu vou colocar essa mesma lógica, só que aqui não é cidade ID, é tipo ID, tipo ID. Então, se o tipo que estava selecionado é igual ao tipo que ele está montando aqui agora, na hora que ele está montando lá as opções, aí ele vai já deixar marcado selected, se for aquele. Qual o próximo que tem isso? Aqui finalidade é um radio, e depois eu acho que só tem o proximidades também, que é um select. Só que aqui no proximidades, ele é um select, mas ele é um pouco diferente, eu volto nele daqui a pouco. Vamos fazer o tipo aqui também. Quando é um radio, quando é um botão do tipo radio, um campo do tipo radio, em vez de ser selected, é checked, para poder deixar marcado. Então, é a mesma lógica. Cadê finalidade? Por isso que eu gosto de deixar esses comentários aqui, que na hora que eu estou procurando os campos, facilita demais a minha vida. Então, aqui no input, dentro do input mesmo, aqui antes de fechar a tagzinha do input, eu coloco old finalidade id é igual a finalidade id, se for, em vez de ser selected, no caso de radio button, é checked. Correto? Salvei aqui, vamos testar lá, esses últimos que a gente fez. Então, eu vou selecionar aqui, vou dar até um refresh. Vou selecionar uma cidade, agora Porto Alegre, um tipo de imóvel, casa e venda. Vou mandar salvar, continua Porto Alegre, casa e venda marcados, que foi os que eu adicionei agora por último. E agora eu vou colocar nesse select aqui. Esse select aqui ele é um pouco diferente porque ele é um select múltiplo. Então, ele vai ter várias opções que poderiam estar selecionadas. Ele vai enviar um array com todos os IDs aqui que estavam selecionados. Então, qual é a lógica? É um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês aqui, mas não é nada de outro mundo também não, viu, pessoal? Bastava um pouco de conhecimento de PHP, de lógica de programação, que vocês daria conta de fazer. Então, cadê? Proximidades, vou até colocar aqui um comentário. Proximidades, para facilitar depois eu localizar. Então, aqui também é dentro do option, da mesma forma que a gente estava fazendo, que é um select, só que agora vai estar, quando envia, ele vai enviar um array. Então, eu vou receber aqui no old
proximidades, isso aqui não vai ser um valor único, vai ser um array com vários valores. Então, eu tenho que verificar se a opção agora que eu estou montando, se ela está dentro desse array. Então, eu fui lá no PHP, verifiquei qual é a função que eu verifico se um dado está dentro de um array. Aí tem uma função lá, deixa eu apagar isso aqui por enquanto, já vou escrever da forma certa. Aí eu tenho uma função array. Essa função é do PHP, ela verifica se um valor, então no caso aqui, o proximidade ID, eu quero verificar se o ID dessa proximidade que eu estou montando a opção lá para exibir, se ela está dentro do array old proximidades. Então, se ela estiver dentro desse array, ele retorna um verdadeiro. Então, se tiver, então, um operador ternário, eu vou escrever o quê? Selected. Se não tiver dentro do array, quer dizer que a pessoa não tinha selecionado aquela opção anteriormente, eu não vou escrever nada. Então, a lógica basicamente é essa. Vou salvar aqui o arquivo e vamos lá no site. Vou dar um refresh. Eu escrevi alguma coisa errada ali, vamos ver. Pessoal, eu esqueci de um detalhe aqui. Essa função em array, ele espera que esse valor aqui ele seja um array, então não pode ser nulo. Então, quando eu entro a primeira vez no formulário, esse valor está nulo porque ele não foi um formulário que foi submetido. Então, eu só quero fazer essa validação, então eu vou colocar aqui, eu só quero marcar ou não, se foi selecionado ou não, vou colocar aqui if old proximidades. Então, if old proximidades, então quer dizer que existe o old proximidades que não está nulo, end if. Então, se existe o old proximidades, ele vai tentar marcar. Se não existe, ele não vai fazer nada, ele vai deixar da forma correta. Vocês veem que para deixar um formulário amigável, eu preciso de um pouco mais de complexidade nos meus códigos para tentar deixar as coisas mais amigáveis para o usuário. É assim mesmo que funciona, viu, pessoal? Então, vamos voltar lá. Aqui, vou dar o refresh. Aí agora, como eu não tinha submetido esse formulário ainda, eu não tenho o old proximidades, porque naquela função inArray eu sou obrigado a passar um array como segundo parâmetro. Era esse o erro que aconteceu. Então, eu vou selecionar aqui academia, bombeiro, escola e farmácia. Vou mandar, voltou academia, bombeiro, escola e farmácia. Então, está funcionando agora do jeito que eu espero, todas as validações e mantendo os dados. Vocês podem testar aí e que vai estar funcionando tudo certinho, a parte de validação de inserir imóveis, correto? Então, para saber mais lá do Form Request, algumas coisas novas que a gente viu hoje, é só consultar a documentação. Obrigado e até a próxima aula.